Olá pessoal, sejam muito bem-vindos ao canal Advitam Saúde. Sou Pedro, fisioterapeuta e criador do canal Advitam. Pessoal, hoje a gente vai ver um pouco sobre ultrassom. Ultrassonografia aplicado à avaliação pulmonar, né? Como nós podemos utilizar o ultrassom beira-leito para avaliar o status pulmonar desse paciente. Mais especificamente, a gente vai ver hoje se esse paciente tem congestão, a gente vai ver o que é o pulmão normal e ver um pulmão com alteração, um pulmão congesto, tá? Então, inicialmente, a gente tinha diversos métodos de avaliação pulmonar, né? Inicialmente, a ausculta tinha que ser com o ouvido, não existia estetoscópio, não existia radiografia, então era uma avaliação mais manual ali com o ouvido, e aí foi avançando, né? Ao longo do tempo foi surgindo estetoscópio, radiografia e outros métodos de avaliação por imagem, como tomografia, ressonância, né? E outros PET scan, e aí são avaliação bem avançada. Né? Quando a gente fala de tomografia, ressonância já entra no alto custo, né? Um custo muito alto para realizar esses exames. E aí, entre isso, uma avaliação beira-leito muito eficaz que a gente tem é o ultrassom. O ultrassom ele vai ser um instrumento de baixo custo. É claro, o equipamento é muito caro, mas a aplicação é de baixo custo, né? Diferentemente de uma ressonância, de uma tomografia, que o equipamento é caro e o exame também é caro, né? Então, o ultrassom ele vai permitir com que a gente avalie beira-leito o status pulmonar desse paciente, sem ter que deslocar, sem ter que fazer um transporte da UTI para o setor de imagem ou, enfim, de outro setor. Para imagem, a gente consegue avaliar ali beira-leito, o que já é uma vantagem. Vai ajudar a nós termos uma decisão clínica mais assertiva. Será se eu faço uma VNI, uma ventilação não invasiva nesse paciente? Será se vale a pena eu utilizar uma ventilação não invasiva? E aí eu vou ver o status pulmonar desse paciente e saber se vale a pena ou não usar. O acompanhamento, né? Então eu utilizei uma estratégia, avaliei antes e posso avaliar depois. E como eu falei, também é de baixo custo. E aí se a gente for comparar a ultrassonografia com a radiografia, a gente vai ter, né, uma especificidade e uma sensibilidade maior para diversas patologias para a ultrassonografia. Então, a ultrassonografia é melhor de detectar algumas doenças do que a radiografia, como nesse caso o pneumotórax, uma sensibilidade de apenas 46%, frente a uma sensibilidade de 90% do ultrassom. Pneumonia, sensibilidade de 70%, né, frente a 92% do ultrassom. Então, para diversas patologias, o ultrassom ele vai acabar que ele vai ser mais assertivo na sua interpretação, no seu diagnóstico. E aí a gente tem um padrão ouro para avaliação pulmonar, que é a tomografia computadorizada, certo? E aí quem mais se aproxima da tomografia? É a radiografia ou o ultrassom? Né? Então a gente tem uma aproximação de cerca de uma concordância ali de 87% entre o ultrassom e a tomografia, frente a apenas 62% de concordância entre a radiografia e a tomografia, tá? Então é mais assertiva, né? Mais próximo do padrão ouro a ultrassonografia, tá? E aí como é que funciona? Como é que funciona a ultrassonografia? Então, a gente tem um probe, né, que é esse negocinho que a gente utiliza para insonar, para colocar no paciente. Então, a gente tem esse probe, como vocês podem ver na tela, ele emite ondas ultrassônicas, e essas ondas vão interagir com tecidos, e parte dessas ondas elas vão ser refletidas. E aí essas ondas refletidas vai formar uma imagem lá no software, na tela do aparelho de ultrassonografia. A gente tem diversos probes, né? A gente tem o probe linear, o convexo, o fásico, enfim. Uma diferença principal entre o probe linear e o convexo é que o linear
ele opera numa frequência de onda maior, né? Em cerca de 6 a 12 MHz. Então, é uma onda de uma frequência maior. Então, ela forma uma imagem mais bonita, que é uma onda de uma frequência maior, uma imagem melhor, de melhor qualidade, só que ela entra pouco nos tecidos, ela tem uma profundidade baixa. Ela é melhor para ver partes mais superficiais do corpo, como, por exemplo, na avaliação pulmonar, ela é melhor para ver a pleura. Mas o tecido pulmonar em si, o probe convexo, ele vai ser melhor porque ele tem uma frequência de onda menor. Então, essa onda vai conseguir ir mais profundamente no tecido, apesar da imagem ser de uma pior qualidade, né? Aí, só um exemplo dos dois, ó, as duas imagens aí mostrando. E aí, a gente tem aqui uma representação do que seria um espaço intercostal. A gente tem no superior, na parte superior, a gente tem pele, né, tecidos moles, gordura. Depois a gente tem uma costela e outra, e entre as costelas a gente tem os músculos intercostais. E abaixo disso, pulmão, certo? Costela, entre as costelas, músculos, certo? Básico. E como é que é o pulmão normal na radiografia? Olhem só, vejam bem. A gente tem duas costelas, né, como descrito aqui, ó, rib, na imagem. Então, essas são uma costela aqui e outra costela bem aqui. Abaixo dessa costela está preto, está escuro. Por que está escuro? É porque a costela é tão densa, é um osso, ela é densa, ela reflete tantas ondas sonoras que não se forma a imagem abaixo. Então, a gente tem a sombra da costela, certo? Agora, entre as costelas, a gente vai ver outra linhazinha branca, que é essa linhazinha branca que vocês podem ver, né, que o cursor do computador aqui, do slide, está passando. Essa linha branca é a linha pleural, a pleura, certo? O que a gente vai ver aqui? A gente vai ver a pleura, tá? Entre a pleura, né, você pode ver o deslizamento pleural se tiver com probe linear, com aproximação, você consegue ver também o deslizamento pleural. Mas aqui nessa imagem o nosso foco é outro. Nosso foco aqui, a gente vai ver que a gente tem a pleura e abaixo dela a gente vê linhas A. O que é essa linhas A? São repetições da linha pleural. O pulmão normo aerado, sem congestão, sem nada, somente com ar dentro, o que vai acontecer? As ondas de ultrassom interagem muito pouco com o ar. Então, o software do computador ele vai entender que ali não tem muita coisa e ele vai repetir a imagem da pleura. Essa repetição, essa reverberação da imagem da pleura, a gente chama de linhas A. Esse é o padrão normal. O padrão normal do pulmão, a gente vê linha pleural deslizando e também linhas A, que é as reverberações da linha pleural. Certo? Aqui é só outra esquematização para exemplificar melhor. O deslizamento pleural, como eu falei, vocês podem ver aqui nessa imagem, ó, que a pleura desliza bonitinha, certo? E aí, como é que a gente vai ver o pulmão com edema, né, com congestão? Como a gente vai ver isso na imagem pulmonar? Ó, lembra que eu falei que o pulmão normoaerado a gente vai ver linhas A, né? Já no pulmão congesto, aquelas ondas de ultrassom elas vão começar a interagir um pouco mais. Vai ter a congestão, vai ter líquido ali dentro do pulmão, então as ondas de ultrassom começam a interagir um pouco mais. Essa interação das ondas de ultrassom com o tecido lá, com os líquidos presentes no pulmão, vai formar o que a gente chama de linhas B, que são essas linhas que saem da linha pleural e vão até o final da imagem. Parece uma caudazinha de cometa, né? Ó, então tem 1, 2, 3, 4 aqui nesse espaço intercostal. E outra característica para dizer se ela é patológica ou não, ela vai apagar as linhas A. A gente não está mais vendo aquelas linhas A aqui, somente linhas B. Então, mais de 3 linhas B por espaço intercostal é sugestivo congestão pulmonar, certo? Então, esse pulmão está congesto quando a gente vê essas linhas B
acima de 3 por espaço intercostal. Aqui é a imagem, ó, outra imagem para exemplificar. Vocês veem que a gente não tem mais as linhas A aparecendo, somente linhas B, que saem aqui da pleura e vai até o final da imagem. São linhas B mais grossas, né, mais coalescentes, então a gente vê que já é uma congestão, um edema, assim, um pulmão mais congesto. Outra, exemplificando bem, mostrando direitinho como é, ó, vocês podem ver. Né? Aqui é outra, linhas B coalescentes, que a gente não vê mais nem nada direito, a gente só vê aquela linha B zona gigante aparecendo. Isso é um sinal de congestão bem grande, tá? E aí a gente pode ver aquela pleura, o deslizamento pleural, uma pleura mais fragmentada. Olhem bem na imagem, que ela está como se estivesse cortada. Esse sinal aí, sinal de fragmentação, quer dizer que ali pode ter um processo inflamatório, né? Então, uma pleura um pouco mais cortada, fragmentada, né? É como se fosse ali um pouco de inflamação subpleural. E aí a gente já desconfia, será se é algo mais de pneumonia, mais inflamatório, ou se é algo mais cardiogênico, um edema cardiogênico, né? Então a gente tem uma diferença de padrão. A gente tem um padrão inflamatório com essa pleura um pouco mais fragmentada, e a gente tem esse edema mais cardiogênico, onde a gente vê essas linhas B bem definidas, bonitinhas, saindo da linha pleural, indo até o final da imagem. Tá? Aqui um zoom dado naquele fragmentação da pleura, e a gente pode ver direitinho, ó, que tem essa fragmentação na pleura, né, que é um padrão mais inflamatório, diferentemente do cardiogênico. Pessoal, um resumo breve aqui de como avaliar a congestão pulmonar, e aqui se vocês quiserem aprofundar na temática ventilação mecânica, a gente tem um guia prático disponível na Amazon, no Kindle, né, que vocês podem acessar pelo link, mas na descrição do vídeo a gente também vai deixar o link para acessar no Hotmart. O preço é até mais acessível do que no Kindle, tá? E aí, deixem seu like, compartilhem com os amigos, se inscrevam no canal para ter mais aulas como essa.